Então, muito bom dia. Começo também por agradecer, obviamente, o convite que nos foi endereçado para estarmos aqui presentes, a apresentar um bocadinho a nossa perspectiva e como é que nós vemos também este caminho da educação ao longo da vida. Eu aqui, fazendo um pouco... Não combinámos, não falámos antes, embora nos conheçamos já há muitos anos, mas de facto vou um bocadinho no seguimento de algumas das pistas que o José Manuel Alho nos deixou aqui. Não vou entrar muito pelas alterações climáticas porque tento ir um bocadinho antes disso, não é? Porque as alterações climáticas já são um reflexo de algo mais, nomeadamente os nossos níveis de produção e consumo. Mas, portanto, começava aqui só por apresentar brevemente a Zero, é uma ONG recente, uma ONG de ambiente recente, mas de facto surgiu muito com esta preocupação pela sustentabilidade e por uma sustentabilidade comunicada não apenas numa vertente ambiental, que é um dos pilares fundamentais da sustentabilidade, mas também fazendo pontes com as componentes sociais, as componentes económicas, da governança, portanto, de facto tentar, esse é o desafio, não é? Portanto, é tentar demonstrar às pessoas, quando nós comunicamos um tema, normalmente temas de cariz mais ambiental, obviamente, que é a nossa área de especialidade, mas tentando demonstrar sempre o tal impacto que, ao trabalharmos sobre aquele tema, vamos ter também do ponto de vista social e do ponto de vista económico. Muitas vezes está lá implícito, mas parece-nos que é importante reforçar muito essa ideia de explorar e demonstrar às pessoas a importância de trabalharmos todos em conjunto. Portanto, nós trabalhamos várias áreas, cidades sustentáveis e novas formas de economia, temos, obviamente, a área das alterações climáticas, energia e mobilidade, solo e gestão do território, água e oceanos, biodiversidade, agricultura e floresta. Portanto, tentamos ter uma intervenção em vários domínios, muito numa ótica de políticas públicas. Nós somos uma pequena organização, para já, estamos a crescer em número, mas somos ainda poucos os voluntários que conseguem estar mais disponíveis para dinamizar e, portanto, a nossa ideia é trabalhar muito ao nível das políticas, tentar influenciar para que depois também... Embora nós possamos aprender muito ao longo da nossa vida e aprendemos, também é importante termos algumas condições que nos são dadas para facilitar depois a implementação na prática daquilo que aprendemos, não é? Essa é a nossa lógica. Acreditamos na responsabilidade de cada um, mas de facto essa responsabilidade é mais facilmente acionada e implementada quando também as condições globais, estruturais da sociedade nos facilitam a vida nesse sentido. Mas, portanto, passando ao tema que eu gostava de vos trazer aqui, eu começo, às vezes, as minhas apresentações na área, principalmente do consumo e produção sustentáveis, com uma expressão que se tornou, digamos assim, o meu mantra pessoal, que descobri durante o meu doutoramento, que é esta ideia de que há duas formas de nós nos satisfazermos, nos sentirmos seres humanos plenos. Uma delas é procurar ter sempre mais, que é algo que nos é muito apresentado no nosso dia-a-dia, nos nossos estilos de vida. Aquela questão de temos de ter mais do que os nossos pais, mais do que os nossos vizinhos, mais do que os nossos amigos, ou então podemos desejar menos. E o desejar menos aqui é visto numa ótica de posse, digamos assim, material, e não propriamente desejar menos em termos de intervenção social ou de participação cívica, não é? Portanto, espero que depois de eu apresentar o resto dos meus slides, no final isto possa fazer mais sentido do que faz neste momento. E para começar, eu trazia também aqui uma outra expressão que já data de alguns anos atrás. Muitos dos presentes nem sequer eram nascidos na altura, mas como podemos ver, desde muito cedo que a questão do consumo e a sua associação ao bem-estar, à qualidade de vida, ao sermos pessoas bem-sucedidas, começou a ser transmitida, começou a ser assumida publicamente como algo que existe, que é positivo e que deve, mais do que isso, ser fomentado. Ainda hoje, um dos grandes indicadores utilizados para aferir o bem-estar de uma sociedade é o consumo das famílias. Não é? Portanto, se as famílias consomem menos, pode ser por boas razões, porque estão a poupar, ou estão, de facto, a ser mais sustentáveis nas suas opções, digamos que a parte dos governos, a parte das estruturas que normalmente se preocupam mais e lidam com as questões económicas, começam a ficar preocupadas e encontrar instrumentos para fomentar esse consumo por parte das famílias. Nós temos, de facto, aqui um dilema muito significativo, porque temos economias baseadas nesta lógica, ainda hoje. Não obstante todo o percurso que o José aqui nos apresentou, de facto, de décadas de trabalho na sustentabilidade, este continua a ser o modelo de funcionamento hoje.
por parte, é a visão, digamos assim, que muitos políticos têm, é a visão que muitos dos nossos empresários têm e é também a visão que muitos dos cidadãos têm. Não é? Portanto, nós crescemos neste mundo, somos influenciados por inúmeros sinais que nos são dados em termos societais e, portanto, por essa via, de facto, muitas vezes identificamos-nos com esta lógica. Claro que uma lógica desta natureza num planeta que é finito, que é extremamente generoso nas condições que nos oferece, não se conhece outro igual, à luz daquilo que sabemos hoje em termos da astronomia, não se conhece nenhum outro contexto com esta diversidade, com esta riqueza, com estas condições extraordinárias que nos são fornecidas para podermos viver e ter qualidade de vida, mas obviamente tem limites e esses limites já estão a ser ultrapassados e há vários indicadores, e são alguns desses indicadores que eu vos trago aqui, que nos demonstram isso mesmo. E, portanto, um dos indicadores que nós normalmente utilizamos para sensibilizar sobre este tema é o Earth Overshoot Day. Basicamente, o que é que este indicador nos diz? Diz-nos o dia no ano a partir do qual nós começamos a viver a crédito ambiental. Ou seja, neste caso, em 2012, a 22 de agosto, nós começamos a usar recursos naturais que só deveriam ser usados a partir de 1 de janeiro do ano seguinte, portanto, de janeiro de 2013. Isto tem vindo a piorar, portanto, podem ver que a última vez que nós vivemos dentro dos limites, não é? Portanto, vemos que os recursos que estavam disponíveis para esse ano foi em 1970, à altura, por exemplo, eu ainda nem sequer era nascida, mas desde então temos piorado e, para terem uma noção, este ano foi a 8 de agosto. Portanto, a partir de 8 de agosto, todos nós estamos a viver com recursos que nós só deveríamos acionar, só deveríamos ir, assim, retirar ao ambiente no próximo ano, no início do próximo ano. Temos também um outro indicador muito interessante, que é o da pegada ecológica mundial. Claro, nós podemos olhar para esses indicadores como sendo, digamos assim, quase demasiado grandes para nós depois trazermos para a realidade, mas é importante nós termos esta noção. E aquilo que o José também disse é uma realidade inquestionável, que é este desequilíbrio que nós vemos em termos de pegada ecológica mundial deve-se, no essencial, aos países desenvolvidos. Portanto, deve-se a nós também e não... E há uma larga faixa de países a nível mundial que não estão a contribuir ativamente para esta pegada ecológica porque, de facto, têm níveis de desenvolvimento e, infelizmente, também muitas vezes associados a níveis de qualidade de vida extremamente baixos e, portanto, onde as condições e os direitos sociais mais básicos não estão a ser respeitados. Mas porquê é que eu trago este indicador? Porque nós temos que perceber que há, de facto, um limite, não é? Portanto, nós só temos um planeta, podem ver, eu vou tentar acionar aqui, já cá está. Portanto, nós só temos um planeta, nós neste momento estamos, alguns aqui no meio, claramente estamos quase a precisar, ou já estamos acima até, aliás, de mais do que 1,5 planeta, e este 1,5 planeta já está a ser acionado quando ainda temos uma larga faixa da população que não tem acesso ao mínimo indispensável. Portanto, do ponto de vista da educação, eu acho que este indicador pode ter um papel importante. Nós percebemos, de facto, que há muito a mudar no nosso estilo de vida e há muito que, se calhar, nós temos e nem nos apercebemos. Há uma parte que nós não precisamos, mas há uma parte que nós precisamos e temos, e muitas vezes não estamos suficientemente, podemos dizer, gratos por aquilo que temos à nossa disposição e estamos sempre a querer mais e a, digamos assim, a exigir mais. E, portanto, mesmo... E porquê é que eu não trouxe as alterações climáticas? Primeiro, porque tinha muito pouco tempo. E depois, porque mesmo que nós trabalhemos ao nível da redução das emissões, não é? Temos aqui, portanto, uma redução de emissões de 30% até 2030, vemos que mesmo assim nós manter-nos-emos com um consumo de 1,5 planeta. Portanto, nós temos que ir muito para além de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, nós temos verdadeiramente que repensar o nosso modelo de produção e consumo e, com isso, repensar também a nossa sociedade. Como eu vos disse, uma boa parte do nosso bem-estar está assente no consumo constante de recursos naturais. Trago aqui uma comparação entre dois indicadores importantes. Portanto, o Índice de Desenvolvimento Humano, penso que será conhecido da maioria dos presentes, portanto, o indicador das Nações Unidas, que de facto é um dos indicadores mais desejados em termos de saída, porque todos os países querem subir no ranking, porque é um indicador bastante completo, que aborda diferentes áreas, nomeadamente a nível social e económico,
e que, portanto, todos os países gostam de estar, digamos assim, no ranking mais acima, porque isso representa que proporcionam aos seus cidadãos melhor qualidade de vida. E aqui o que é que eu vos queria demonstrar? Que para índices de desenvolvimento humano muito semelhantes, por exemplo, aqui a comparação entre a Noruega e a Austrália, portanto, tem índices de desenvolvimento humano, aliás, a Noruega até um pouco acima da Austrália, mas que têm pegadas ecológicas verdadeiramente diferenciadas, não é? Porque neste caso quase o dobro, no caso da Austrália, por relação à Noruega. E se compararmos Portugal e Cuba, temos também o mesmo índice de desenvolvimento humano, que se calhar é um dado que para algumas pessoas será surpreendente, mas é verdade, pelo menos é o que as estatísticas nos indicam. Claro que as estatísticas têm limitações, como sabemos, mas pronto. Aqui estarão todos igualdades de circunstância e, portanto, em termos de pegada ecológica, nós temos mais do dobro da pegada ecológica de Cuba. Isto trago-vos também este indicador para, de facto, demonstrar que é possível termos qualidade de vida tendo pegadas ecológicas muito menores, portanto, tendo uma exigência e um impacto muito menor sobre os recursos naturais, sobre o ambiente. Penso que não. Portanto, em termos de desafio, nós em 2012 tínhamos uma biocapacidade de 1,8 hectares globais per capita, quer dizer, isto é a área do planeta que está disponível para cada um de nós, cidadão, para desenvolver as suas atividades cotidianas, comer, movimentar-se, ter a sua casa, o seu local de trabalho, etc. Éramos 7 mil milhões de pessoas e na União Europeia nós tínhamos uma pegada ecológica de 4,6 hectares globais, portanto, como veem. E os Estados Unidos tinham pior, mas eu não vou falar sobre os Estados Unidos, talvez não seja o melhor neste momento. Em 2050 o desafio é que nós vamos ser mais, pronto, isso aí, eu vou pôr já o dado, já toda a gente sabe este dado, já se falou vezes sem conta dos 9 mil milhões, ou até eventualmente mais, e vamos ter obviamente uma biocapacidade menor, porque se somos mais, vai haver menos espaço, dado que o planeta é finito, não é? E portanto, o grande desafio é que a União Europeia terá que reduzir para 25% a pegada ecológica atual. Não é em 25%, é para 25%. Um quarto da pegada ecológica atual. Os Estados Unidos têm um desafio maior, obviamente teriam que reduzir para 10% do que têm atualmente. Claro que nós olharmos para estes dados podemos pensar, bom, mas a eficiência e a tecnologia, a inovação, essas palavras, há pouco falámos do empreendedorismo, a inovação é outra, não é? Toda a gente fala de inovação hoje em dia. Temos que inovar a tecnologia, etc. Aquilo que nós vemos, e as estatísticas, por exemplo, na área da energia, eu dou este exemplo, foi o exemplo que eu trabalhei até no doutoramento, mas há muitas áreas onde isso também é visível. Portanto, a eficiência é boa, portanto, nós, em termos de energéticos, estamos hoje mais eficientes, mas não consumimos menos energia. Ou seja, nós conseguimos que cada equipamento que nós temos seja mais eficiente, mas temos muito mais equipamentos. E, portanto, no total, os ganhos previstos em termos de eficiência não se verificaram em termos de consumo final de energia. Verificaram se nós fizermos a comparação. Bom, obviamente uma televisão hoje gasta menos do que uma televisão gastava há 30 anos atrás, ou até há 10 anos atrás. Só que nós agora não temos só uma, não é? Eu ainda sou do tempo que não havia, nem todos tinham televisões e nós íamos ver os programas à casa dos vizinhos, não é? Portanto, não é assim nada tão extraordinário na minha vida. E eu acho que essa experiência é uma experiência que eu depois mais adiante vou explorar, é uma experiência muito importante para os desafios que nós temos no nosso dia-a-dia. Bom, mas portanto, adiante. Portanto, em suma, nós estamos perante uma situação em que temos enormes desigualdades no acesso aos recursos, isso é óbvio, portanto, temos riscos sociais significativos. Temos também limites do planeta que estão a ser ultrapassados, claramente, portanto, os indicadores que nós já vimos, temos riscos ambientais, temos atividades económicas que não integram os custos do uso do capital natural, porque vamos lá ver, isto, portanto, estamos aqui com riscos económicos, de facto, há já muitos estudos que demonstram que, por exemplo, uma das atividades fundamental para a nossa existência, que é a produção agrícola, se tivesse que integrar os custos reais da sua existência, da sua produção, portanto, se nós ao comprarmos uma alface ou ao comprarmos um pão, digamos assim, da agricultura convencional, tivéssemos que pagar o preço real do impacto da produção desses produtos, portanto, na água, muitos daqueles problemas que o José apresentou há pouco, da poluição da água, da destruição dos solos, da biodiversidade, etc., tornar-se-ia quase, não diria incomportável, mas o preço seria muito diferente e todo aquele discurso que hoje existe de mas a agricultura biológica é tão mais cara do que a agricultura convencional, virar-se-ia ao contrário. Porque a agricultura biológica seria mais barata do que a agricultura convencional. Portanto, esta diferença de preços existe
porque de facto a agricultura convencional não paga os custos que tem reais no ambiente. Quem os paga somos todos nós, enquanto sociedade, obviamente, não é? Na nossa saúde, nas questões da perda de recursos, na necessidade depois de darmos a tirar a poluição assim, dos solos, das águas, etc. E temos também, obviamente, que o maior uso de recursos não é equivalente ao melhor índice de desenvolvimento humano e, portanto, há que questionar o nosso paradigma de desenvolvimento e pensar em alternativas. E, portanto, em termos de caminhos, uma possibilidade, obviamente, assente nesta lógica do desenvolvimento sustentável, não vou demorar muito tempo aqui, os objetivos também, o José já falou sobre eles, de facto, temos, neste momento, objetivos importantes em cima da mesa, em diferentes áreas, portanto, são 17 objetivos bastante abrangentes e, se forem analisar caso a caso, veem que, de facto, houve ali um trabalho bastante de pormenor e de grande reflexão para tentar abranger, de facto, os problemas mais gritantes. E, portanto, nós temos que, até ao presente, temos tido este modelo sempre assente na riqueza, no crescimento contínuo, a questão da eficiência, portanto, ter mais e haver sempre esta insatisfação, parece que nós estamos sempre insatisfeitos, não é? Queremos sempre mais qualquer coisa. E para o futuro, de facto, nós começarmos a repensar, reintroduzir outros valores, que eu acho que já começam a surgir. As pessoas sentem, às vezes sentem de uma forma ainda pouco... quase pouco consciente, não é? Mas sentem que, de facto, há algo que falta nas suas vidas, nomeadamente em termos de bem-estar, da própria qualidade de vida, da qualidade de vida no sentido de se poder dedicar à família, de poder ter tempo de lazer, de trabalhar na comunidade, por exemplo, para melhorar, que nós hoje em dia pensamos sempre, bom, o jardim não está tratado, a rua poderia ter outro tipo de espaços bem tratados para nós podermos utilizar, mas tendemos sempre a ligar para as câmaras, pensar que outros têm a responsabilidade, não é? Portanto, se nós tivermos mais tempo, nós próprios podemos também tornar-nos parte da solução e, com isso, darmos outro sentido à nossa vida. Isto pode parecer, mas pronto, vai um bocadinho entroncar naquela ideia da componente ética e filosófica que, de facto, está presente nas nossas vidas, não é? E é importante que nós as integremos também para percebermos o que é que nós queremos na nossa vida. E, portanto, conceitos como do suficiente ou da suficiência, não é? Que é um conceito, do meu ponto de vista, muito importante, e é aqui, especialmente aqui neste último quadradinho, ou retângulo, neste caso, da suficiência, da parcimónia e da frugalidade, que eu acho que, para quem trabalha com pessoas séniores, ou para quem trabalha com pessoas, pronto, já com acima dos 50 ou até dos 60 anos, são temas que muitas vezes não são difíceis de abordar com essas pessoas, porque elas tiveram uma experiência na sua vida, normalmente no início da sua vida, em que de facto viveram num contexto de grande escassez de recursos. E, portanto, estão mais sensíveis, compreendem e viveram em contextos em que todos os recursos eram aproveitados ao máximo. Não é? E isso pode ajudar muito. Eu dei formação já durante bastantes anos e tinha às vezes na mesma turma pessoas de 16, portanto jovens, e pessoas com 50, às vezes até mais do que isso. E era muito interessante, quando eu às vezes falava de desenvolvimento sustentável, para alguns dos jovens era um conceito até difícil de integrar. E há algumas pessoas com mais idade que até poderíamos pensar, bom, são menos sensíveis, e todos os inquéritos, portanto, eu sou socióloga de formação e de profissão, e, portanto, todos os inquéritos indicam que os mais jovens são mais informados, sabem muito mais sobre questões ambientais, desenvolvimento sustentável, etc. Mas o facto é que há uma experiência do passado, uma experiência que nós temos, portanto, da nossa infância e do nosso percurso, que pode influenciar também as nossas práticas no presente. E isso é visível em algumas áreas. E, portanto, este tipo de conceitos são, se calhar, mais facilmente passáveis, transmissíveis, peço desculpa, a pessoas já que passaram por essa experiência de escassez. Isto obviamente não é reificar a escassez, obviamente ninguém quer viver em más condições, mas podemos aproveitar a experiência que já passamos para perceber os desafios que temos à nossa frente e encontrarmos um caminho de suficiência, porque a suficiência é dentro daquela lógica da expressão que eu pus de início, nós não queremos ter uma casa maior, nós se calhar até queremos ter, ou não queremos ter, por exemplo, um emprego que vamos ganhar mais, porque se calhar o emprego em que nós vamos ganhar mais, nós depois o ganho que vamos ter, vamos gastá-lo em
babysitters porque não temos tempo para estar com as crianças, ou em colégios com prolongamento de tempo porque não temos tempo para estar com elas, temos que comprar mais comida processada e embalada, não temos tempo para cozinhar, portanto há todo um conjunto, não temos tempo para o nosso lazer, para o nosso bem-estar e com isso depois temos doenças, temos problemas físicos e emocionais, portanto há aqui de facto que repensar este caminho. E portanto sempre numa lógica de questionamento, nós precisamos mesmo de adquirir o que queremos adquirir ou ter o que temos? Podemos pedir emprestado quando precisamos de alguma coisa, podemos alugar, podemos partilhar ou comprar em segunda mão, que foi uma das áreas, por exemplo, que teve grande desenvolvimento agora com a crise, portanto, se há aspectos positivos da crise, esse poderá ser um deles. Pode ser reutilizado, reparado, atualizado. Obviamente, esta é uma dimensão que nós temos de trabalhar e estamos a trabalhar bastante no âmbito do pacote de economia circular que está a ser negociado na Comissão Europeia, pela Comissão Europeia, portanto, ou pelas instituições europeias, não apenas pela Comissão, onde, de facto, este tipo de dimensões, esta é uma daquelas áreas onde nós podemos fazer alguma coisa, mas que é importante, de facto, os próprios equipamentos que nós utilizamos venham preparados para isto, não é? Para serem mais facilmente reparáveis. Quer dizer, nós não podemos ter computadores ou telemóveis que não se conseguem abrir, que ao abrir, necessariamente, se queremos mudar uma bateria, temos automaticamente, praticamente, estragar o telemóvel, estragar o computador. Portanto, nós temos de trabalhar exatamente no sentido oposto. Nós conseguirmos atualizar os equipamentos e não estarmos sempre a produzir novos equipamentos. Portanto, quais foram as condições da sua produção? Claro, já sei. Pois eu trouxe poucos slides, mas quais são os principais... quais são os principais impactos da produção? Se existem alternativas... Portanto, é uma questão de questionamento. Como eu digo, há sempre aqui um trabalho muito importante. Nós temos que ser mais... Eu diria que nós temos esse papel de ser mais responsáveis, mas também temos o papel de sermos mais exigentes para que as medidas estejam no terreno, para que nós possamos ser mais responsáveis. Portanto, isto através de ONGs, ou através de outras organizações de cidadãos, ou através dos próprios cidadãos que se dirijam aos seus políticos dizendo que querem determinado tipo de condições para poderem ser mais sustentáveis. Pronto, e portanto estamos perante uma nova era que existe de facto uma grande responsabilidade, com urgência, porque os indicadores são claros, com criatividade e inovação, e esta criatividade e inovação não tem que ser até só tecnologia, não é? Portanto, há muitas técnicas antigas que são extremamente benéficas em termos de sustentabilidade, com resiliência, porque não é fácil, estão muitos interesses instalados, e não são só os interesses instalados, é uma estrutura social montada em cima de um modelo que agora temos que repensar, não é? Portanto, temos que o fazer em conjunto de diferentes áreas, não é? E, de facto, sempre com otimismo, porque eu acho que digamos que não há nada melhor do que podermos fazer parte da mudança do mundo, não é? Portanto, nós estamos num momento crítico de mudança em que nós temos que ser esse motor, mas ao mesmo tempo vamos poder dizer aos nossos netos, nós fizemos isto e por isso podemos ainda ir passear nas florestas, podemos ainda ter os nossos oceanos, podemos ter qualidade de vida para todos. Portanto, espero que agora já entendam melhor um pouco esta minha expressão. Muito obrigada pela vossa atenção e peço desculpa pelo excesso de tempo. Muito obrigado, Susana. Eu não fiz a apresentação no início. A Susana Fonseca é membro da Zero. No seu currículo tem outros registros de militância. Foi presidente da Quercus, a Associação Nacional de Conservação da Natureza. É investigadora e doutorada na área de Sociologia. E agora vais-me desculpar, às vezes é um pouco deselegante às vezes reduzirmos os nossos currículos a determinados episódios, mas nesta linha de coerência, não é, de explicar às pessoas, ela foi uma das responsáveis por um dos programas que penso que muito contribuiu para a alteração destes comportamentos através do Minuto Verde, na televisão, entrando todos os dias na casa das pessoas. Fizeste coisas muito mais importantes que isso, mas esse é um aspecto importante, e esta luta pela cidadania, e neste caso concreto, nestes temas que ela tem a oportunidade também de trabalhar enquanto investigador, temos o prazer não só dela partilhar esse conhecimento e essa reflexão connosco, mas também de dedicar à militância cívica. Muito obrigado.